No vídeo de hoje, galera, eu vou pintar o Kratos do God of War. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu pintei essa arte em 3 simples etapas. Então, se você gosta de arte, de ilustração, se inscreve aqui embaixo e dá um joinha pra me ajudar aqui no canal. Muito obrigado, galera, e vamos lá pro vídeo. A primeira etapa é a etapa da line art. Nessa etapa eu vou fazer todas as linhas do personagem, eu vou desenhar ele e eu vou querer fazer todas as formas dele, desenhar todos os shapes, e para fazer a line eu dividi em 2 etapas. A primeira parte ela foi a parte onde eu fiz o gestual do personagem, então eu fiz uma linha bem mais solta, uma linha bem mais rascunho, cheio de defeitos por assim dizer, e depois quando eu me senti satisfeito com essa line de gestual, eu comecei a fazer o que a gente chama de finalização dessa line art. Então eu criei uma outra camada e eu comecei a desenhar por cima dessa primeira camada onde estava esse rascunho mais feio, e eu comecei a dar mais forma, eu comecei a mostrar mais da anatomia, eu foquei mais nesses detalhes do Kratos. E essa etapa ela demorou bastante, galera, eu tomei muito do meu tempo, foi coisa de 2 horas fazendo toda essa line art, mas o final compensou bastante. Eu não tinha que pensar muito mais pro resto, né, das outras etapas, então isso daí me ajudou bastante com a velocidade. E tem um negócio muito interessante também nessa line art, que foi que eu coloquei bastante do que a gente chama de occlusion shadows. Isso não é o que eu coloco nas minhas line arts geralmente, mas eu quis colocar nessa, que são as sombras de oclusão. Elas são essas sombras que elas ficam mais escuras, né? São essas áreas onde a pele começa a ir para a roupa, e aí pra gente fazer essa distinção entre a pele e a roupa, a gente faz uma oclusão ali, né? Porque a roupa ela vai projetar mais sombra nessa área de contato. Então eu quis fazer essas áreas aí de sombras que eu achei que ficou bem interessante. E quando eu me senti satisfeito com toda essa line, eu passei para a etapa número 2 desse processo de pintar o Kratos, né? Que foi justamente a pintura. Eu fiz as flat colors. Parte 2, flat colors. Bom, nessa parte, galera, eu pintei todas as coisas. Eu pintei o personagem, eu pintei o fundo, mas eu pintei superficialmente. Eu pintei justamente isso que a gente chama de flat colors, né? Ou só flat, que é a cor bruta do personagem. Então eu pintei, por exemplo, a cicatriz vermelha do Kratos, eu pintei a roupa do Kratos, a pele do Kratos, eu também pintei o fundo, né? Eu joguei umas cores ali de azul, eu joguei todas essas cores que fazem o cenário, fazem a montanha, pintei o gelo da montanha, pintei também um pouco do céu, do cenário, e aqui eu fiz um negócio interessante, galera, porque eu pintei também com um brush de textura várias cores diferentes na pele do personagem, também pintei nas cores do machado, que é para dar uma vida a mais que eu não iria conseguir ter se eu só pintasse com as cores normais, né? Só com as flat colors, sem mais nada. Então o que eu fiz foi justamente isso. Eu peguei essas brushes de textura e fui pintando cada parte, colocando mais cores do que normalmente você veria, né? Isso acontece na vida real, você não costuma ver isso muito em pinturas, mas eu quis trazer para essa minha arte, né? Essa diversidade de cores que eu acho muito legal de ter, mas que não se vê muito. E com isso a gente conclui essa parte de flat colors e falta só a parte final, que é a parte da pintura, a parte da iluminação de todo esse personagem. Então bora dar uma olhada. E na parte final, que é a parte da iluminação, eu peguei esse personagem que ele tava mais alaranjado e eu peguei esse fundo que ele tava mais azul e eu fiz uma brincadeira entre os dois. O Kratos, que ele tava bem mais laranja, eu deixei ele mais claro ainda e eu fiz um negócio para iluminar ele que é muito interessante, que eu dupliquei a camada onde estavam as flat colors que a gente fez na última etapa. Em uma das camadas eu deixei bem mais escuro e mais azulado, e na outra eu deixei mais claro ainda e mais alaranjado.
O que eu quis fazer era criar um contraste entre a luz ser laranja e a parte da sombra ser mais azul, fazer uma brincadeira gerando esse ritmozinho, sabe? Então eu acabei fazendo isso e nessa camada que era iluminada, eu deixei ela bloqueada. Eu coloquei uma máscara nela e eu fui esculpindo nessa camada as partes que eu queria que aparecessem na tela. Então eu fui meio que esculpindo a luz em cima do personagem. Isso é uma maneira de iluminar que eu não trago muito pro canal, mas eu faço de vez em quando porque é bem divertido. Faz 2 camadas, uma dessas camadas coloca mais escuro, a outra você coloca mais claro, e aí você vai esculpindo uma em cima da outra. É uma maneira interessante de se pensar na hora de iluminar, né? E eu tive esse mesmo pensamento na hora de fazer a luz do fundo também. Eu coloquei a iluminação em cima das montanhas sendo mais alaranjada, enquanto o resto da montanha era bem mais azul. Então fiz essa mecânica aí de laranja versus azul por toda a peça, o que foi bem interessante. E terminando essa parte de iluminação, eu coloquei bastante textura na peça, tanto no próprio Kratos quanto no fundo, com algumas brushzinhas especiais, né, que eu tenho aqui. Eu fui dando umas pinceladas para trazer um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de ruído. Isso sempre ajuda a dar uma vida a mais para a peça. Eu também fui pintando manualmente o Kratos a partir desse ponto, sabe? Porque a iluminação já estava bem construída, então eu quis mais dar uns retoques finais ali. E eu também usei bastante do Liquify, que é uma ferramenta do Photoshop que tem hoje em dia em praticamente todos os programas de desenho, que permite você mexer na peça, né? Você modela ela literalmente, né? É um grande pincelzão de borrar assim que você vai deformando todas as partes que você quer, e eu usei isso para corrigir um pouco de proporção, né? Esses erros de proporção eles sempre passam despercebidos e eu gosto muito de mexer no finalzinho da peça. E esse foi o resultado final. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa arte do Kratos, foi muito da hora de fazer, aproveitar que tá saindo, né, esse novo jogo. Eu assisti o primeiro através do Funk Black Cat, foi muito da hora, e agora eu também tô acompanhando essa nova jornada do Kratos e tá sendo muito show. Se você gostou dessa arte aqui e não foi inscrito no canal, se inscreve aí pra você receber os próximos vídeos que eu postar, e dá um likezinho também pra me ajudar. Muito obrigado galera, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui!